Bom, pessoal, bom dia. Desde já é uma honra e uma felicidade estar aqui no Festival da Mantiqueira, é a primeira vez que eu participo. Desde já agradecer a curadoria pelo convite e pelo prazer de conversar com a Lúcia e com o Ferrez. Lembrando só a vocês que a gente vai ter um bate-papo, uma conversa durante uma hora, e eu já queria estimular vocês a pensar em perguntas para os nossos convidados, né? A última meia hora da mesa vai ser de perguntas, e a gente aproveitar, de fato, eles o máximo possível, aproveitar esse privilégio de estar com esses dois autores. E hoje o tema que a gente vai conversar é literatura infantil, né? Literatura infantil, infanto-juvenil, ou se essas nomenclaturas ainda funcionam para a gente hoje. Então, antes da primeira pergunta, eu queria só apresentar os nossos convidados, né? Então, Ferrez, ele é paulistano, nascido em 1975 e começou a escrever aos 12 anos. Seu primeiro livro de poesia, Fortaleza da Desilusão, foi lançado em 1997. Mas foi com o romance Capão Pecado que ele se firmou na carreira literária. Com Manual Prático do Ódio, foi apelidado por leitores como o romancista da traição. A gente até depois conversa sobre isso. Em 2014, lançou o infantil Amanhecer Esmeralda, sobre o qual a gente vai conversar bastante daqui a pouco. E em 2006, o livro de contos Ninguém é Inocente em São Paulo, indicado Jabuti. Teve obras traduzidas em 8 países. Em 2012, lançou pela Planeta o romance Deus Foi Almoçar e o infantil Pote Mágico. Nós temos também a Lúcia Iratsuka. Ela nasceu no interior de São Paulo, em 1960, e escreve há muitos anos já, ilustra livros infantis. Se formou na Faculdade de Belas Artes, em 88, e recebeu uma bolsa de estudos para a Universidade de Educação de Fukuoka, no Japão, onde escolheu a ilustração como tema. A autora publicou em torno de 20 livros que escreveu e ilustrou, sendo os mais recentes Na Janela do Trem, Terra Costurada com Água e Ori, todos de 2014. Tem 2 prêmios Jabuti por Contos da Montanha e A Visita. Então, pessoal, eu queria começar a conversa, talvez dando um toque bem pessoal, de início. Eu li muito, quando era criança, literatura infantil, infanto-juvenil. Se eu estou hoje conversando com vocês, é por causa de autores como a Lígia Bojunga, a Ana Maria Machado, a Ruth Rocha, a Silvia Ortoff. E quando eu encontrei o trabalho de vocês, lendo nas últimas semanas, para a gente se conversar hoje, eu fiquei absolutamente encantado. Em parte, eu lembrei daquela criança que lia essa literatura, mas eu me fiquei encantado também como adulto. E porque o livro de vocês tem uma qualidade poética, tem uma beleza em si. Então, a primeira pergunta que eu queria lançar para vocês é exatamente isso. Ainda faz sentido falar de literatura adulta, com L maiúsculo de um lado, e literatura infantil ou infanto-juvenil do outro, ou tudo é literatura e ponto? Lúcia. Bom dia a todos. Eu fico muito feliz com esse convite. Eu já comentei também com o Cristiano, com o Luiz Rufato, que eu acho muito importante que esteja junto com a literatura, essa mesa. Então, eu fiquei bem feliz com o convite. Sobre literatura, eu acho que tem algumas diferenças. Então, de vez em quando, eu penso também muito sobre isso. E tem livros que eu chego a pensar numa criança. Porém, essa criança, eu acho que tem muito a ver com a criança que está no adulto e a criança que eu fui um dia. Porque eu, quando era criança, morava num sítio onde não tinha luz elétrica, não tinha televisão, então eu ficava esperando meu pai chegar da cidade. Uma vez por mês ele vinha com um pacote que eram livros. E vinha do Japão. Eu não sabia ler em japonês ainda, mas eu sabia ler as imagens. Então, para essa criança, eu acho que... E eu lembro muito que... eu gostava de histórias muito diversas, inclusive as tristes também. Então, quando eu penso na criança, eu penso muito também se ele tem capacidade de despertar a criança no adulto, falar, se despertou essa criança no adulto, eu acho que ele está bem. Então, eu penso um pouco dessa forma. Ferrez. Bom dia. Eu queria agradecer também vocês estarem aqui, está tirando a audiência da televisão e da internet. Alguns, né, que alguns estão coligados aqui com a internet. Quero agradecer o pessoal da Mantiqueira, o convite, São Francisco Xavier, aí, de todo mundo da organização, e agradecer o Rufato, que me chamou para uma mesa de literatura infantil. Eu pensei que eu ia morrer
E se fosse graças à PM de São Paulo é muito mais fácil. Eu pensei que eu ia morrer e não ia fazer uma mesa de literatura infantil, mesmo tendo lançado, e o meu segundo best-seller ter sido um livro infantil. Eu vou contar um detalhe só assim. Nossa, virou a voz de Deus. O primeiro livro infantil que eu fiz por causa de 4 menininhas que estavam em Porto Alegre. Eu estou que nem o Maluf, não tem nada a ver com a sua pergunta, mas eu vou responder. Assim. E essas 4 menininhas estavam vestido com roupa de balé, numa palestra em Porto Alegre. E aí, quando acabou a palestra, acho que a mãe delas obrigou elas a assistir uma palestra de literatura, embora não foi a minha mesmo, que eu não falei nada de literatura lá. Mas quando acabou a palestra, elas vieram com os livros para poder autografar. E eu falei, por que vocês compraram o livro? Não, porque a gente gostou muito de você. E era Manual Prático do Ódio, Capão Pecado, e Ninguém Inocente de São Paulo, que estava na mão das meninas. Aí eu falei, pronto, acabei com a infância das meninas. A segunda parte do livro já é sexo oral, acabou com tudo. E aí eu falei, eu tenho que fazer um livro infantil, né? E aí depois a editora falou, toda plateia que você vai falar, sempre tem algumas crianças lá, não sei por quê, porque você é feio, estranho, mas tem umas crianças lá. Então você tem que fazer um livro para criança. E aí eu fiz o Amanhecer Esmeralda, que é uma história de uma menina negra, que a mãe está sempre trabalhando e o pai está sempre bebendo. E é uma parte do país que as pessoas meio não retratam. Eu acho que tanto eu como a Lúcia, como várias pessoas que fazem livro infantil também, não só para trazer esperança, mas para mostrar que há dor, que vai ter dor. Porque a criança não é preparada para sofrer dor o tempo todo. Os pais, eles erram muito poupando a criança o tempo todo. Falando da cegonha, falando de Papai do Céu, falando... E tem hora que você vai ter que se deparar com seu filho nessa realidade. Alguém vai morrer próximo, né? E os livros que a gente faz, eu acho que a gente tenta lidar um pouco com isso, assim, é uma necessidade de querer também contribuir com isso, assim, de que nem tudo é um sonho, uma coisa de fada, e que tem um momento também que a criança vai acordar um pouco para essa realidade. Por isso que os fins do livro da Lúcia não tem fins, né? São interrupções. É por isso que os meus livros também têm uma temática um pouco mais dura, mas também fazem sonhar, né? Só que traz um pouquinho com o pé para a realidade. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente conversava um pouco antes. Quer dizer, a gente às vezes pensa, vocês acham que quando se escreve um livro para uma criança ou para um adolescente, é preciso aquela mensagem edificante, ou uma mensagem explícita, ou também temas como a separação, a dor, a morte, fazem parte também do aprendizado, da leitura? Bom, a mensagem, às vezes eu estou começando uma história, eu mesma não sei. Então, eu acho que uma história que tem apenas uma camada pode ter uma mensagem muito simples, mas eu gosto de... Cada criança vai descobrir, ou cada adulto vai descobrir. Eu mesma, tem coisas que o leitor às vezes me diz, né? Recentemente eu estava fazendo inspirado numa história do meu pai, e aí na minha cabeça eu achava que essa história era de sorte, mas é uma que deixa em dúvida. Aí uma criança o livro ainda não saiu, mas o filho da minha designer, que a gente fez uma parceria, falou, eu gostei muito deste livro. Ele tem 4 anos, mandou uma mensagem. Mas eu acho que essa história é de azar. Então a criança tem a sua leitura, né? Então eu penso assim. Eu estou bebendo muito uma vodka paralela. Tudo bem, sem problema. É um pouco isso que você já tinha falado antes. Quer dizer, tem que ter um final feliz, numa história infantil, ou uma mensagem, ou pode falar também de morte, separação, enfim, essas questões. Eu tenho um amigo meu, Góes, que ele faleceu, do Maranhão, grande escritor, e ele falava, arte pela arte, nunca não. Eu acho que tem que ter uma mensagem. O que você quer passar, não é que seja uma mensagem ruim, mas tem que ter uma mensagem. Então, toda vez que eu vou escrever uma história, tem um porquê. Tem alguma coisa dentro de mim que incomoda e eu quero passar por livro. Agora, eu não gosto daquela coisa moralista, de dizer o que é certo, o que é errado, que a criança tem que agir dessa forma. Tal. Eu acho que a criança já tem isso muito na escola, já dá um atrás do outro, ficar sentado, subserviente, enquanto a professora dá a matéria ali onipresente, sabe? Então, eu acho que tem que ter moralismo, assim, tem que evitar. Mas, no mundo, para as pessoas que eu escrevo, ela tem que ter uma direção também. Então, uma coisa que falta direção, o que ela assiste, o que ela ouve, o que ela lê. Então, a gente dá uma direção mais não moralista, assim, tenta fugir um pouco. Deixa eu só complementar. Eu também concordo. Eu acho que a direção tem sim nas histórias. Pelo menos nas minhas tem uma direção. Existe um conflito que aquele personagem... E esse conflito é que alguma coisa me tocou
sei lá, talvez pelo lado afetivo também. Meu pai contou uma história e havia ali um conflito, alguma coisa que me tocou. E o personagem, ele de alguma forma, ele resolve aquele conflito de alguma forma. Então não é que não tenha fim também. Eu já vi criança que chegou para mim e falou assim: isso em cima de lendas japonesas, porque eu trabalho também com lendas. As lendas japonesas não têm fim que eles já estão acostumados com alguns contos ocidentais, mas tem um fechamento. E eu acho que o trabalho de vocês caminha por lugares diferentes, na escrita infantil, infanto-juvenil, mas eu acho que vocês têm algo em comum. Vocês trabalham com a identidade. Você trabalha com a identidade. No seu caso, com a cultura nipônica, em alguns casos, e no caso do Ferrez, por exemplo, no Amanhecer Esmeralda, a afirmação, autoestima de uma identidade afro-brasileira, ou autoestima de uma comunidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa coisa da identidade na obra de vocês, infantil. Eu queria só contar uma história rápida. Eu estava sendo jurado de um prêmio de literatura recentemente, e aí tinha 4 pessoas lá também sendo juradas, e a primeira coisa que elas falaram foi: gente, se vir livro aqui de negro, livro de índio, aí também já deu. Acho que já tem muito na livraria. Aí eu falei, eu não entendi. Como? Não, se vir livro também temático, aí eu falei, mas aí que está o erro, não tinha que ser temático. A gente tinha que ser a maioria, porque a população é a maioria negra, e índio, e mulato, e mestiço, sarará, e guarabicê, judárabe, oriente, americano, moço, caboclos. A gente é misturado. Aí não, tem uma literatura pseudo-europeia, que é 90% da livraria, e tem 5% que está ali separado. Você quer aquele, está aqui, você quer do índio, está aqui. É ao contrário. Mas é sempre assim no Brasil, a gente tem que provar por que a minoria é minoria, né? E por que a maioria é maioria. É aquela coisa do cara falar do escravo ao contrário. Tem muita coisa errada na cabeça das pessoas, de falar de preconceito ao contrário. Não tem como o branco sofrer preconceito. O branco escravizou. O negro foi escravizado, ponto. Quem carregou o tonel nas costas foi o negro, ponto. Eu ainda carrega. Então tem coisa que é mito. E desconstruir esses mitos é o papel também do artista. Não é só falar o que a plateia gosta, não é só falar o que é bom para as pessoas. E a literatura também tem esse papel, né, de transgredir, de você ler e sair diferente da obra. Se você sair igual quando você lê uma obra, ela não foi boa para a sua vida, não trouxe impacto, ela trouxe conformismo para a sua vida. Quando é confortável, é ruim. Por isso que a novela é ruim, é confortável. Entendeu? Tem que trazer algo que te provoque, que faça você ser melhor ou um pouco pior. Né? Eu acho que é isso que a gente tenta trazer na obra. Quando eu trabalho com ilustração também, e até por bom tempo eu ilustrei também para vários autores, e quando eu estava começando, eu lia depoimento de alguns ilustradores já clássicos, ou muito conhecidos, ou enfim. E tem uma orientação que eu li, na verdade, numa entrevista que eu achei muito interessante para mim. É uma ilustradora alemã, chama Binette Schroeder, que ela diz que enquanto estudante, você deve experimentar muita coisa. Isso pensando no desenho, mas acho que também na escrita também, mas ela falava muito, principalmente da pintura, da ilustração, experimentar de tudo. Talvez o seu estilo não esteja ainda lapidado, então você experimenta de tudo. Mas depois você ir para alguma coisa muito, muito, muito particular. Então eu penso um pouco assim. Tem muitos ilustradores, tem muitos autores. Se você pensar, eu quero ser o melhor, você pode ser único, como se fosse uma impressão digital. Então eu vou buscar em alguma coisa minha, que naquele momento, aquela história está comigo há muito tempo, ou alguma coisa me tocou, então acaba aparecendo as lendas que me encantaram na infância. Então eu comecei por aí. Quando já tinha digamos, uma certa coletânea de lendas, tipo 4, 5 títulos, eu achei que também poderia... Falei, não, só lenda também não é só isso. Eu quero continuar mais. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Onde eu vou procurar essas histórias? Ficar sentado esperando também? E aí comecei a escrever crônicas. E um dia eu mostrei umas crônicas
de memória para Eva Furnari. Eu falei, eu estou com uma ideia aqui, colocando Memória e História, que tem uma coleção na Companhia das Letras, eu acho que vai caber bem. Eu estava um pouco iludida, porque ali são personalidades, né, Drauzio Varela, mas no início é assim mesmo. Mas eu mostrei para ela essas 30 páginas, assim, e ela falou assim, Lúcia, não faça isso, você vai queimar um tesouro. E ela contou que ela também uma vez tentou fazer um livro que não deu certo, mas esse que não deu, no fim saíram 10 livros. E aí dali eu fui tirando, olhando digamos, com carinho para cada episódio da minha família ou da minha vivência, e foi assim. Então, mas tem a ver comigo. Então foi mais ou menos isso. Eu queria que a gente comentasse um pouco 2 livros que foram, acho que todos que eu li, que eu realmente fiquei bem encantado. É o Amanhecer Esmeralda, né? Tá aqui fazendo uma propaganda, a gente está vendo lá fora, né, velho? E tem também o Ori, que é lindo esse livro, é muito bonito esse livro. E eu queria que vocês comentassem um pouco como nasceram esses livros especificamente, tá? Também está vendo o Ori, só lembrando também. O Ori é um livro... Orie, desculpa. Orie é um livro muito lindo, os desenhos são fantásticos. E é aquele livro que você lê com calma, pousando em cada página, né? Eu acabei de ler e fiquei encantado, assim, vale a pena assistir os filhos aí. Agora, o Amanhecer Esmeralda eu fiz, porque assim, eu fui fazer uma palestra em Santos, e aí apareceu uma menininha do meu lado, tinha uns 5 anos, e ela ficava sentada na palestra e não falava nada. E aí, quando eu saí da palestra, eu fui perguntar o nome dela, ela não falou. Eu falei, qual é o seu nome? Não falou. Ela estava com o cabelo meio bagunçadinho e tudo. E aí eu fui fazer uma palestra em São Paulo, uma semana depois, a menininha estava lá também, na plateia. Só que dessa vez ela estava assistindo a palestra que estava do lado. E aí eu falei, essa menina está me seguindo, quem é o pai? Eu nunca tinha ninguém do lado, cara. Aí eu falei, não é possível. Eu fui lá, cheguei e falei, você veio aqui de novo? É você a mesma que estava em Santos? E ela não falou nada e saiu fora. E aí eu fui fazer um evento no Capão Redondo lá, a gente tem um evento chamado Teatro Marginal, e a menina apareceu, depois de uns 15 dias também. Estava na porta do evento. Antes de eu entrar no evento, eu falei com ela, aí eu falei, não, aí é demais. O que você está fazendo aqui? E ela falou que queria me contar uma história. E ela me contou essa história. Então, Amanhecer Esmeralda. Ela falou que precisava só me contar a história. Eu nunca mais vi a menina. Ela só apareceu para me contar a história. Entendeu? Depois de muitos anos, eu escrevi o Amanhecer Esmeralda e eu fiquei perturbado de como eu sabia a história. Porque, na verdade, eu não lembrava dessa primeira parte da menina. Eu escrevi a história um dia de madrugada, mandei para a editora, e eles vão fazer um livro infantil e tal, e eu queria começar um livro de contos. E eu fiquei perturbado, fui numa cartomante, e a cartomante é foda. Porque eu fui na igreja evangélica antes, mas eu não tive a revelação. Eu não posso dizer, ninguém me revelou. Geralmente eles revelam. Falaram que foi de cheque, não era comigo foi de cheque. Eu nem tinha cheque, inclusive. Mas aí eu fui na cartomante e ela falou, uma menina te contou essa história, você não está lembrado. Eu falei, não, alguém me contou, não foi uma menina, não, você vai lembrar depois. E um dia eu acordei e lembrei dessa menina. Agora não sei se nada disso tem a ver com a realidade também, mas é uma forma que eu escrevi um livro, né? Ou a forma mais próxima de ficar louco, que deve ser isso. Mas era uma necessidade de fazer um livro para todas as professoras que me procuravam e que falavam, Ferrez, eu tenho uma menina que está na sala de aula, ela está grávida com 12 anos de idade. Eu tinha necessidade de escrever um livro que falasse do abandono do pai quando bebe, da mãe quando trabalha o dia inteiro e não vê a criança dentro de casa. Eu tinha necessidade de retratar aquela menina negra da periferia, que nenhum homem negro quando fica rico quer. Nenhum homem negro quando compra um carro bom, ele quer aquela menina. Então eu tinha vontade de fazer, porque se fala muito em minoria, não existe minoria mais drástica, mais esculachada que a menina negra da periferia. Ela recebe todos os preconceitos para ela, ela vive com isso. Ela não é boa nem para ser uma recepcionista, porque eles escolhem o padrão loiro de recepcionista. Então eu tinha que fazer esse livro. E eu recebo todos os dias milhões de carinhos por causa desse livro. Assim, esse livro já vendeu 35 mil. É um livro uma super venda, assim, vendeu mais que meus romances. E eu tenho momentos fantásticos. Uma menina cadeirante uma vez chegou em mim, toda com a trancinha, né? E ela falou, tio, eu fiz o cabelo por causa da Esmeralda. E a mãe dela falou que ela nunca deixou fazer o cabelo, ela sempre quis alisar o cabelo.
mas ela fez as tranças por causa do livro. Então eu acho que literatura é isso também. Se perdeu muito essa coisa de dizer que literatura é para a vida. Literatura é para a vida, porra, é para mexer com a vida das pessoas. Não é uma brincadeira, entendeu? Bom, falo da Ori, então. Na verdade, Ori tem a ver com uma história que a minha avó me contava quando ela era criança. E eu via desde criança que ela tinha uma memória de um passeio de barco com os bisavós. E eu pensava, nossa, meus bisavós foram barqueiros. Aquilo me encantava. Mas a minha avó também tinha um jeito de contar que ela contava com imagem. Então, ela disse que a imagem que ela mais guardou foi que ela, nesses passeios, ela ficava muito encantada com a cidade, porque o pai sempre comprava alguma coisa. E era assim, viagem de trabalho, carregando coisa. E ela tinha um jeito de explicar. Falava assim, quando eu perguntava, o que é ser barqueiro no Japão? Aí ela falava, que nem ser caminhoneiro. Quando ela falava que nem ser caminhoneiro, ela já estava bem brasileira, né? E aí eu entendi o que era. E ela falou que, quando ela estava já cansada na volta, uma moça, quer dizer, ela viu depois que é uma moça, mas algo caiu no colo dela. E quando ela olhou para cima, tinha uma ponte e uma moça, uma colegial, ela falava, tinha jogado alguma coisa para ela, e ela olhava e a moça também olhava. Então, essa era a cena mais bonita que ela tinha de lembrança. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Na hora de... Por mais tempo que a gente tem a história, se a gente não encontrar a forma de como contar, né, a história não acontece. Porque eu não queria também contar quando a minha avó era pequena. Nada contra, mas eu queria uma outra forma. E um dia eu pensei, nossa, acho que essa história, apesar de passar no barco, muito tempo no barco, rio, ele tem mais a ver com terra. Tem mais a ver com o chão, o colo da mãe, aquele chão que a gente pisa. E aí eu pensei em desenhar em papel craft. Vou abrir uma página. E aí, quando eu encontrei como eu ia pintar, que seria em papel craft, porque o papel craft lembra terra. Aí eu falei, eu acho que eu já achei como vou contar essa história. Então, acho que aqui, apesar até o nome, usei o nome dela, que até sonoramente ficou bem, Ori e rio, enfim. Mas eu acho que acaba tendo uma vida própria, né, o livro, a personagem. Então, o que foi, e aqui é a Ori do livro. Você, não só nesse livro, mas em outros, fala muito dessa personagem da sua avó, da figura da sua avó. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E, Ferrez, você estava falando também que havia muito de você, da tua vida, no seu outro livro infantil, o Pote Mágico, isso. Eu queria que vocês falassem um pouco desse aspecto pessoal que vocês colocam na obra de vocês, infantil. Bom, com a minha avó eu tive uma ligação muito forte, porque eu vivia com ela. Meu filho mais velho, meu pai, então acabava morando com os pais. E aí, até os 7 anos, eu não falava o português. Morando num sítio, longe da cidade, não tinha televisão, não tinha luz elétrica, tinha rádio. O vizinho também era um japonês. E crianças, eu lembro assim que chegaram crianças perto no sítio do meu pai, mas já estava na escola. Então, entrei na escola, não sabia falar o português. Então, a relação com a minha avó, ouvindo as histórias, ouvindo cantigas japonesas, eu acho que foi uma vivência muito forte que influencia, principalmente as cantigas, as lendas também, mas as cantigas, pelo som, pela ligação com a natureza. O Pote Mágico, eu trato um pouco da minha infância, uma infância que algumas pessoas tiveram também, outras já não vão ter mais, né? Ainda bem. Mas eu trato um pouco dessa infância que eu tinha que trabalhar também, eu ia para comer um pão de banha, ou comer um pão com açúcar, diferente em casa, você tinha que trabalhar. Então, eu saía para catar papelão, né?
E tinha, até para Catá Papelão tinha os caras que tinham uns carrinhos muito loucos que a gente não tinha, sabe? Então o livro traz um pouco disso, mas ele traz mais o sonho, que apareceu um vizinho meu mesmo, uma história real, com um pote, e o cara falou, esse pote é de fazer bolinha de gude. O cara arrumou um pote, achou um pote de fazer bolinha de gude. E eu sempre achei que bolinha de gude era feita à mão por alguém, sempre achei. E aí o cara apareceu com esse pote e eu queria ver o pote, ele falou, R$5 para ver o pote, na época era 5 cruzeiros. Eu falei, como que eu vou arrumar 5 cruzeiros? Não tem como uma criança de 7, 8 anos arrumar 5 cruzeiros. E aí eu fui fazer vários picos, o livro conta disso, e fui olhar carro, a pessoa não me dava o dinheiro, né? Gordinho sempre tem cara de otário, é impressionante. Então a pessoa saía, não me dava o dinheiro, eu ia pegar papelão, acabava comendo pão com açúcar, pão doce e não comia, e não conseguia ver o pote. Trata um pouco dessa história. Mas principalmente de como a gente brincava com coisa que não tinha sentido. Brincava com a pedra, falava que a pedra era mágica, brincava com pote, que nem esse pote de fazer bolinha de gude, que eu acredito até hoje que era um pote de fazer bolinha de gude. Eu só não consigo provar. Mas eu cheguei a ver uma parte dentro do pote e é da cor do livro, assim, é azul. Era azul e era uma massa meio mole. Só que o cara deixou eu ver tudo porque eu não paguei, né? E o cara vai para o Paraná, cara. A mãe dele morre e ele acaba viajando para o Paraná. Eu não consegui ver o pote, é uma coisa que me dá agonia até hoje. Eu vou fazer 40 anos de idade, eu trocaria uma tiragem desse livro só para ver o pote, para pegar na massa. Porque toda vez que eu vejo uma maquete de escola, aquelas maquetes que os pais fazem, não tem aquela massinha azul que o cara põe que é o Rio, eu acho que era aquilo, mas não tenho certeza. E não tem e eu queria passar essa angústia para todo mundo. Na verdade, esse livro é uma forma de deixar vocês angustiados, né? Vocês vão ler o livro, vocês vão ver que é legal, o pote devia ser uma coisa fantástica. Mas só esse cara viu. Também a vida castigou hoje, ele é polícia militar hoje. O personagem principal ele ganhou polícia militar. A vida também tratou de castigar ele. Mas eu queria ter visto o pote, não vou mentir para vocês. Isso é uma coisa que eu não superei ainda. Eu acho que cada coisa que eu como de doce, tudo tem a ver com esse pote até hoje. Não sei, me engorda querer ter esse pote, sabe assim? Eu queria conversar um pouco também sobre um aspecto do livro de vocês que é fundamental, que é a ilustração. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o processo. O que eu percebi, conhecendo melhor o seu trabalho, eu percebi que cada livro tem uma técnica diferente. E há uma forma de usar o espaço diferente, e há um modo de pensar o livro como suporte diferente também, o papel, a dimensão dele. E no teu caso, Ferrez, você ilustra, mas os seus livros, por enquanto, também não foram ilustrados por você. Mas eu queria saber se você teve interferência, se você trocou ideias com os seus ilustradores, se você sugeriu coisas, enfim. Na verdade, a editora, às vezes, ela põe ilustrador e você não tem muito controle. Eu gostei muito do Rodrigo Ibrahim, o clima que ele dá no livro e tudo, só que o livro tem alguns erros de vivência. Porque o Rodrigo Ibrahim deve ser Silvânia Ferreira, né? Então deve ter sido uma vivência melhor que a minha. E é provado nas ilustrações. O que eu falo aqui, por exemplo, que eu queria, né, ter algum tipo de brinquedo e tal, e o cara desenha um Lego. Cara, pobre nunca viu Lego na vida. Só se for achado dentro do lado fora de uma pecinha quebrada. Tipo, eu nunca vi um Lego quando eu era pequeno. Então tem uns erros assim, sabe? A espada, eu falo que eu brincava de espada na favela. Então a espada real, aqui ó. Eu nunca vi uma espada dessa quando eu era pequeno. Era um pedaço de pau. Mas também eu não vou culpar o Rodrigo, porque ia ficar um livro traumático. E não havia como, nesse caso desse livro, não havia como você não viu, por exemplo, algumas provas dos desenhos, rascunhos, não teve como você, entre aspas, direcionar. Não teve. A Planeta escolheu o desenhista e eles começaram a fazer o trabalho. E assim, o livro infantil tem que ser super rápido, né? Eu já tinha feito o texto e eu precisava muito de dinheiro também. Então, casou tudo e ficar assim. Mesmo se viesse assim, eu ia provar tudo para poder ter um almoço no próximo mês. E no caso do Antes que a Luz se Fale, no caso do Amanhecer Esmeralda, foi mais... Você ficou mais satisfeito com o resultado das No caso do Amanhecer Esmeralda, a Isa Pessoa, que era da Objetiva, quem conheceu o trabalho com a Isa sabe o que eu estou falando. Ela era muito mais atenta a gente. Então ela falava, conversava, mandava as ilustrações, a gente aprovava, falava, não, a menina aqui está parecendo um demônio, não é assim não, a menina tem que estar bonita também, né? Então, e o cara que ilustrou também foi muito contente. Na DSOP, com a Simone Paulino, ela também coordenou isso muito próximo, eu consegui acompanhar muito mais o trabalho, e inclusive mudei a capa do livro e tudo. Então aí já teve esse fôlego. E eu também não estava precisando tanto de dinheiro urgente, sabe? Eu já estava trabalhando em outra coisa, porque escritor tem que trabalhar em outra coisa.
A literatura é uma coisa que ela exige que você trabalhe de outro trabalho, né? De outra coisa, fora trabalhar nela. Então eu já estava mais tranquilo, pude também escolher os desenhos, tudo e trabalhar. Eu gostaria de sempre ter um contato muito mais íntimo com o desenhista, mas nunca é possível. O desenhista também é um cara ilustrador, ele está sempre fazendo muita coisa para sobreviver. Agora saiu uma lei bem legal, se vocês puderem apoiar, quem são os autores aí, que é o autor, o ilustrador ganhar 50% dos direitos autorais, que eu acho super digno, eu acho super certo, e eu já fiz isso no Romance Esmeralda, já fiz isso no próximo livro, já concordei em dar 50% dos direitos autorais para o ilustrador, porque o trabalho todo tem uma ilustração fantástica, e eu quero põe 2, 3 frases no livro e ele ganha os 10% e o ilustrador ganha só um cachê de ilustração, sabe? Eu acho errado. Da minha parte, eu acho que a história é importante, mas o livro é muito comprado também pelas imagens. Eu acho que o ilustrador também tem que ganhar direito autoral, sabe assim? Hoje em dia, está se falando muito entre os profissionais da área de literatura infanto-juvenil, e tem também mesas que debatem sobre a diferença entre livro com ilustração e livro ilustrado, que lá fora do Brasil, de lugares que têm mais tradição, por exemplo, no Japão, tem um termo e-ron, E de imagem, ron de livro. Isso não significa que é um livro só, imagem, desenho, mas é uma arte à parte. Picture book, álbum, e que adultos também colecionam, muito na família também, tem para adultos, enfim. E aí, a diferença, você tem que encontrar uma linguagem, não é, vamos contratar um ilustrador, já definimos o formato, você tem que, é o projeto. Então, posso pegar o livro, aqui. Então, vamos supor, o formato. Tá. Esse eu não sei se eu colocaria como picture book, porque tem bastante texto, mas o formato, ele tem a ver com esse formato comprido. Eu me inspirei um pouco naqueles quadros orientais que são alongados, né? Então, por exemplo, também inspirado nesses quadros, eu consegui colocar digamos, essa tarja, que também conta, chegou a primavera, aqui é neve, né? Mas é uma linguagem vamos supor aqui, trem, já é mais alongado. Então, você tem já começa pelo formato, entra o design, entra a linguagem de cinema, quadrinho. O ilustrador vai ter que encontrar, junto, talvez até com o autor, muitos fazem parcerias, né, nesses países, mesmo na Europa, eu vejo muito, ou parceria, ou então tem um editor também, que junta tudo isso, ou então o autor é um só, e que é muito comum também. Então, é uma arte que... Qual a linguagem que você vai usar? Mas essa linguagem não pode estar separado daquela ideia, né? Que é aquela história. Então, aí eu acho que, dentro da sua pergunta, isso era... Tinha mais alguma coisa? Da imagem. Então, agora lembrei também. Amarrando com a pergunta dele, eu uso muito o que dá para identificar como oriental, talvez, a estética. Como eu pratiquei uma técnica chamada sumiê, que é aquela de pincelada, vocês já devem ter visto aqueles bambus. Então, num tema mesmo passando na roça, como é a visita, tem um Fusca, que é uma homenagem à minha primeira professora, tem a porteira, mas a estética, esse vazio, eu gosto muito de usar, mesmo quando não é uma história oriental, eu acho que o livro também precisa de silêncio. Então, eu tento deixar um espaço de silêncio para que o leitor entre no texto. Então, eu não gosto de muito ruído. Eu acho que o ruído, às vezes, embaixo do texto. Então, isso é uma coisa que eu já evitava, mesmo antes dessa técnica. Não, acho que é isso. E uma outra questão que eu queria perguntar para vocês, como é que tem sido a experiência de vocês com as escolas? Eu imagino que várias escolas já trabalharam os livros de vocês. O que é que vocês têm visto de experiências bacanas, experiências legais,
mas também outras que vocês perceberam, poxa, não era por aqui que deveria trabalhar com esses alunos? Geralmente, a escola, quando eu vou na escola, é diferente porque eu também canto rap, apareço um pouco na televisão e tal. Então, quando você chega, o cara já, pô, é o cara amigo do Racionais, tal. Então já tem uma tietagem, assim, você já ganha, você já entra ganhando, sabe? Assim, já é mais fácil. Não o escritor, fala, vou encontrar um escritor, Deus me livre. Aí você vai introduzindo a literatura ali aos poucos e vai falando com eles. Mas é muito difícil trabalhar a escola. Os professores preparam muito mal os alunos, às vezes, não dão o livro antes, e você passa 1 hora mostrando quem você é, explicando a sua carreira, explicando por que você fez o livro, sendo que você podia já ir lá, está tudo feito, e você pegar o aluno para você, para leitura, sabe? Indicar outros autores e tudo. Geralmente é um trabalho que você passa 1 hora explicando, isso é muito ruim. Quando você pega uma escola que o professor já introduziu o texto, já trabalhou ali sua biografia, é fácil, que aí você chega e é carismático, e aí o menino vem falar com você e fala, pô, nunca pensei que um autor ia usar boné, nunca pensei que vocês usavam tênis, que você estava fora do caixão e não tinha 100 anos de idade. É assim que eles falam. Então, eu acho que muitos mais autores tinham que ir na escola. Eu acho que é muito pouco. Somos poucos autores que vai fazer esse trabalho dentro até da Fundação Casa, dentro das penitenciárias. A maioria dos autores vão em espaços que eles acham confortáveis para ir. Todo mundo briga para ir para a França, mas ninguém briga para ir para um lugar que pode ter os futuros leitores, que não é, sabe? Então, acho que tem que ter um lado legal da França, de Alemanha e tal, legal. Mas também tem que ter um trabalho de militância que você faça, até porque você quer ir. Eu entrei na literatura por isso, porque eu queria levar para as pessoas também e falar para as pessoas, eu era um moleque com 12 anos de idade que li Hermann Hesse na minha casa e não morri numa chacina porque eu li Hermann Hesse. A literatura me salvou, não é balela, não tem esse negócio de, é arte pela arte. Não, ela me salvou. E eu posso mostrar que ela pode salvar você também. Ela pode te dar um senso crítico, ela pode fazer você tentar procurar um emprego melhor, ela pode fazer você coordenar uma família melhor, porque você tem informação. E informação é a cura, sabe? E é justamente o que o país não prega. Ele tenta deixar o máximo de pessoas desinformadas, que aí é mais fácil para controlar também, para roubar e tudo. A escola, eu também vou várias, na medida do possível, mas me incomoda um pouco a forma como é trabalhada. Então, primeiro, as professoras às vezes perguntam, você já tem um livro com tema X, né? Tema Y? Então, e também cobrando na prova, como se tivesse uma única resposta. Então, isso me incomoda um pouquinho. Claro que não dá para generalizar. Agora, eu fui em algumas escolas, um pouco fora de São Paulo, um pouco mais longe, perto de Cotia, dessa região, que por conta de umas professoras que fizeram um trabalho com os alunos, então já eram crianças 12, 13 maiores, e com livros que numa escola particular, às vezes, eles estejam usando no 3º ano, tal. E eu fiquei encantada com o trabalho que eles tinham feito mais livre, também uma coisa meio heróica da professora. Então, acho que depende muito do mediador também. Agora, a venda, as editoras acabam, com certeza, direcionando muito em cima de temas mesmo. Os divulgadores, se o comercial começar a falar muito alto, os divulgadores já falam, você tem um tema com bullying, você tem um... Isso aconteceu mais forte, eu sinto, depois no final dos anos 90, mais ainda. Começando em 2000, mais forte. E vocês, como é que você sente a diferença do trabalho com o livro? Eu imagino que vocês devem ter trabalhado tanto em escolas particulares quanto em escolas públicas. Que diferentes abordagens vocês sentem nessas duas instâncias? Ou não, ou, digamos, os acertos e os, às vezes, possíveis equívocos estão caminhando parecidos? É bem diferente. Você vê 2 Brasis assim, é impressionante. É totalmente diferente. Você vai na escola particular, a aluna pega e fala, nossa, isso aqui eu peguei porque tem muito a ver com a minha empregada, eu conversei com ela quando eu li o livro. A criança se identifica, ou o jovem, quando ela compara com outra realidade, não compara com a dela. Agora, quando é escola pública, a criança pega para ela. Os meus livros são assim, ela fala, nossa, Ferrez, eu estava aqui, depois eu fui ler Capão Pecado. Eu falo, não, você foi ler Capão Pecado já? Mas eu tinha que ler um livro seu depois disso, porque eu tinha que ter mais material para poder, sabe, continuar lendo alguma coisa que tem a ver comigo.
falta muita coisa que identifique esse povo. As pessoas não fazem coisa voltada para esse povo. São marcas de surf, sabe? São novelas de praia, tudo que não tem a ver com o nosso povo. Então é difícil ela se identificar no rádio, na televisão, até na literatura. Saiu uma pesquisa recente que falou, né? 70% dos autores são brancos, são homens e moram nos centros de São Paulo. Ali. Então, isso é pesado. Cadê as mulheres? Cadê as outras etnias na literatura? E isso se reflete também no aluno. O aluno, eu acho que é muito diferente. Assim, as experiências que a gente tem são muito diferentes. Bom, seja na escola pública ou seja na particular, quando me chama para ir uma escola pública, assim, que falou, eles estão com dificuldade de leitura, eu gosto muito de levar as lendas, porque eu acho que só pela curiosidade, eu acho que já desperta a vontade de folhear. Quando eu vou para o Rio e vem escolas no salão de livros, e vem escola de todo lugar, eles perguntam primeiro se eu sou japonesa ou chinesa. E se eu sei falar alguma coisa em japonês, enfim. Bom, então, falei, já que é assim, a curiosidade, os contos orientais, por ser de um lugar distante, no fundo, os contos de todos os países, eles são mais semelhantes do que diferentes. Mas o fato de eles pensarem, não, esse conto é lá do outro lado do mundo, que é muito diferente da gente, também gera curiosidade. E as crianças hoje estão muito precoces. Então, tem uma história que chama, uma lenda, Urashima Taro, que o pescador salva uma tartaruga, ele vai para o fundo do mar e conhece o castelo do Rei Dragão. E eu me espanto com as perguntas de crianças de 6 anos, falam, mas ele conseguiu respirar dentro da água? Já é bem assim, pragmático, né? A fantasia parece que fugiu. Aí eu falo assim, mas sabe o que é? O castelo do Rei Dragão fica lá no fundo do mar do Japão, e lá o Rei Dragão tem um poder, né? Segundo a minha avó, isso é verdade, mesmo porque tem o túmulo do Urashima Taro, e tem mesmo, data que ele foi para o fundo do mar, depois de 300 anos ele voltou. Então, enfim, às vezes eu pego por aí também. Isso também é uma curiosidade minha. Eu acho que é especial quando a gente trabalha com criança. Você acabou de contar uma associação que uma leitura sua fez, que foi absolutamente inusitada. Eu queria que vocês compartilhassem, se vocês lembrarem de algum leitor de vocês nesse trabalho com as escolas, ou não só nas escolas, que chegou para vocês de uma forma curiosa, fez um comentário que vocês não esperavam sobre os livros de vocês. Eu tenho uma experiência fantástica no Jardim São Luís, que me chamaram para fazer uma palestra na escola. Falou, Fé, a gente tem uma turma de alunos, o cara me ligou. Eu falei, não, cara, eu estou evitando palestra. Não, mas vem aqui na escola, pô, você é um autor da região, você tem que vir. E aí eu fui nessa escola. Eu já tinha feito, assim, o Grajaú inteiro, cara. Todas as escolas do Grajaú, porque o SESC me chamou para fazer um projeto no SESC, que pagava um dinheiro para ir numa palestra. As outras escolas espalhou que eu ia. E aí todas as escolas pediram. E aí não tinha como o SESC fazer em todas, e aí fui eu de graça em todas também. Faz parte. Você pega um dinheiro e depois faz. E aí você vê a realidade das escolas, você não tem como negar aí, porque ninguém vai. É coisa que ninguém quer ir. Né? Então, né, nesse trabalho da escola, eu acabei nessa escola do São Luís. Só que eu cheguei lá, aí era muito abandono. Assim, porque estava pintando o muro, os caras estavam reformando o telhado. E aí eu fiquei puto. Eu falei, pô, chamei a mulher e falei, você me chamou aqui para fazer a palestra, vocês estão reformando a escola, velho. Onde eu vou falar? Não, tem a sala ali com os alunos. Inclusive, tem 4 alunos agora nos blogs escrevendo que você está chegando, tudo. A gente montou uma sala de mídia, tudo. Eu falei, mas pelo menos a escola tem que estar preparada, né? Eu vou fazer no pátio, vou fazer onde? Não, você vai fazer na sala de aula, tem 80 alunos te esperando. Fica tranquilo, aqui hoje é sábado, mas os alunos vieram te ver. E eu entrei na escola, tal, falei, puta, e todo mundo pintando, e todo mundo mexendo. Quando eu entrei para fazer a palestra, tinha uma foto minha na lousa, tal, eu falei, beleza, vamos fazer a palestra. E aí, no meio da palestra, eu falei, só fiquei chateado, realmente, estou aqui com o maior carinho e tal, mas a escola está reformando. Eu acho assim que vocês tinham que preparar um evento, né, para poder até as pessoas virem mais. Não, Fé, você não entendeu. A escola está reformando por causa de você. Não, mas eu já estou aqui, vai reformar para mim vir depois? Não tem lógica. Não precisa reformar também a escola para mim vir. Não, porque o seu livro fala de mudança. A menina muda, ela compra um vestido, o professor dá um vestido para ela acorda no outro dia melhor, o vizinho, aí o pai se incomoda que ela está bonita e pinta o barraco, o vizinho olha do lado e fala, se ele está pintando dele, eu vou pintar o meu. E aí tudo não se renova, então a gente resolveu renovar a escola com o livro. O livro serviu para a gente convocar os pais dos alunos.
Aí eu chorei na hora de emoção, porque aí é muito emocionante, né? Você vê que um livro causou uma mudança real numa escola, né? E depois eu voltei nela, reformada, a gente inaugurou a escola, uma biblioteca que chama Esmeralda, que é o nome da menina, então a gente inaugurou. E aí a literatura teve sentido nisso tudo. Não serviu só para dar dinheiro para a editora e nem para matar as árvores do planeta, tá ligado? Lúcia, você teria aí mais algum episódio de leitores, enfim? Eu queria contar um episódio com professores e uma vez mas com uma oficina. Às vezes eu dou uma oficina que é dessa técnica oriental, que é de pincelada, mas eu chamo de para despertar o olhar para as coisas simples. Então, um capim fica bonito, né? E não precisa saber desenhar para fazer. Claro que se for ser profissional, é bom que saiba desenhar, tal, mas para experimentar. E sai mesmo o bambu e tal. E quando eu fui para Goiás, eu fiquei espantada também com o nível de formação de professores, porque, na verdade, a ideia é que seja utilitário. Então, eu até falei, será que vai dar certo? Né? Pensei. Porque quando pedi para eles arrumarem pote para lavar o pincel, e um pano e mais papel eu levava, a tinta também, e a gente ia experimentar as pinceladas. Mas ninguém sabia o que era, né? Os professores vinham, e aí uma das professoras falou assim, pediram para trazer um pote, a gente vai enfeitar, né? Então, não passava muito essa coisa da arte, ou era algum utilitário. Porém, tem uma outra coisa que aconteceu durante a oficina que me deixou muito feliz. Um professor falou assim, nossa, esse pincel é muito leve, ele é muito macio, você tem que segurar a mão, você tem que... Né? Só o fato de segurar delicadamente era uma coisa importante naquela oficina. E isso aconteceu também numa escola que à noite tinha aulas para alfabetização de adultos. Então, elas têm uma mão muito dura também. Mas conseguiram fazer o bambu. Enfim, esses dois episódios... Eu queria agora, daqui a pouco a gente já vai abrir para as perguntas, inclusive, só lembrando a vocês, escrevendo as perguntas, levantando a mão para a produção. Mas eu ainda tenho algumas perguntas antes delas chegarem, mas eu queria que vocês lessem trechos. O Ferrez queria ler um trecho do teu livro. Posso ler um conto? Lúcia, por favor, também. Vou pegar aqui. Esse é um livro novo que vai sair dia 5 de maio agora. Chama Os Ricos Também Morrem. E eu ia pôr Graças a Deus, mas a editora achou grande. Eu ia pôr Mais Demora também, mas a editora achou grande. Ia ter um monte de subtítulo, porque... demora, né? Você vê que o Maluf, a alma do Maluf já entrou no Bolsonaro e ele não morreu ainda. Exatamente. É impressionante. É uma coisa kármica, assim, de... Eles vivem até 112, 114 anos, eu não sei como. Tomando suco de clorofila, deve ser, né? Ou sangue do povo, alguma coisa. Né? Eu acho que o segundo. Mas aí é um livro que tem um monte de contos assim mais populares, e são contos que, assim, pra vocês entenderem, eu ia num lugar, eu escrevi um conto, e aí... eu estava num lugar, eu contava uma história, a pessoa achava super divertida. Quando eu ia ler o conto, o cara, dá licença, vai contar esse conto de novo aí. E meus amigos também eram assim, falavam, pô, Fez, ao invés de você contar isso aí, conta a história do ovo, que você conta. Aí eu, mas a história do ovo não é um conto. Mas por que você não escreve? Mas qual é a história do ovo? Eu vou contar ela agora. Aqui. Bom, é melhor do que ficar explicando. Ô mãe, eu queria fritar um ovo. Agora não, Júnior, eu vou pôr meu hino e eu tenho que ensaiar para o culto de sábado. Mas, mãe, seria sem arroz mesmo, um ovo. Júnior, eu já falei que não, sábado vai ser unção e descida de Deus no templo, menino. Mas, mãe, um ovo só, o Tiago fritou um agora, comeu. Eu já disse que não. Por que você não vem ensaiar junto comigo o hino, menino? Eu queria fritar um ovo. Para de encher e me deixa, hein? Mãe, um ovo. Eu já falei para você que eu não vou fritar ovo essa hora. Eu estou ouvindo a palavra do Senhor. Me deixa em paz, Júnior. Eu vou ouvir a palavra do Senhor, Júnior. Queira Deus, se por acaso no inferno eu me encontrar. Mas, mãe, o ovo é que chega, que eu não vou mais desligar o som para ficar te ouvindo, Júnior. Sai para lá. Queira Deus, se por acaso no inferno eu...
Ô mãe, o ovo seria... Chega, para de pedir, eu já falei, menino chato. Eu te arrependo, me deixe em paz. Jesus, queira Deus, se por acaso no inferno eu me encontrar. Poxa, o Tiago comeu ovo hoje. Chega, Júnior, que desgraça, você fica pedindo, você não para de pedir. Que merda, eu te pus no mundo, eu te tiro, hein? Queira Deus, se por acaso no inferno... Ô mãe, rapidinho, só um ovo. Ah, caralho, moleque do inferno. Eu nem sei quem é seu pai, Júnior. Que maldição, para de pedir. Nossa, mãe, tudo isso por causa de um ovo? Tem ali na geladeira, você é tão rápido. Puta que pariu, que moleque chato do caralho. Boca de rola da porra. Eu estou tentando, o senhor está vendo, Júnior? Que eu estou tentando, mas o diabo é forte. O diabo está em você, né, filho do cão? Queira Deus, se não... Só um ovo, mãe. Eu mesmo frito, então. Ô, Maria José, que parte você não entendeu, Júnior? Que Deus veja que eu tentei, eu estou indo na igreja, eu queria seguir a palavra, mas é você o inferno na minha vida, porque você é assim, Júnior. É o dito te usando, mas eu te mato, filho da puta. Eu te pico e te jogo no rio, diabo do inferno. O pastor deixa, Júnior, ele deixa, Júnior. Queira Deus. Tá bom, mãe, só um ovo, então, e eu paro. Depois da leitura do Ferrez é difícil, mas, enfim, vou tentar. Na verdade, esse livro seria para ser olhado junto, mas eu também pensei, como eu tenho a memória da minha mãe lendo para mim, eu penso, nossa, como é que ela encontrava tempo para ler, sendo que ela tinha tanto trabalho, fazendo tudo sozinha, de lavar roupa na mão, tudo isso, mas eu pensei, se algum pai for ler, e a criança já estiver dormindo e não estiver olhando a imagem, também pode funcionar. Então, eu acho que dá para, mesmo sem ver a imagem, os passos de Ori são pequenos. Os passos dos pais são grandes. Ori tem pressa de chegar ao rio. Na beira do rio está o barco. Balança, balança. A água balança. O barco balança. O rio chacoalha os peixinhos. Peixinhos vêm, peixinhos vão. O remo de bambu vai e vem. Os braços do pai são fortes. Os olhos da mãe são macios. O barco parece um ninho. Pai, mãe, Ori, que nem passarinho. O remo vai e vem, vai e vem. O barco vai. O vento vai e vem. O vento traz cheiro de longe. O remo vai e vem, vai e vem. O barco vai, os pássaros vão. A cidade vem, cheia de gente que vai e vem. Cores de todos os lugares, lugares que Ori ainda não conhece. Hora de olhar gente, roupa, cabelo, calçado. Hora de ouvir barulho, trombeta, conversa, passos. Hora de sentir cheiro, fritura, perfume, fumaça. Hora de brincar, bola, peteca, máscara. Hora de voltar para casa. O remo vai e vem, vai e vem. Vai e vem, vai e vem, vem e vai. O chão do barco é duro. O remo vai e vem, vai e vem. O rio é um fio comprido e sem fim. O remo vai e vem, vai e vem. A casa não vem? E o que vem? Vem lá do alto. Aqui eu preciso mostrar. Aqui não tem como. No colo de Ori. Da ponte, uma moça olha o barco, olha Ori. Vou mostrar isso também. Lenço amarrado em laço, laço lançado do alto, doce guardado dentro, doce que desmancha na boca, doce que guarda o sorriso da moça de guarda-sol. O barco vai, o barco vem, da casa para a cidade, da cidade para casa. O tempo passa, passa e passa. Os passos de Ori cresceram um tanto mais. Ori tem pressa, pressa de chegar ao rio. No rio está o barco. No barco está o pai. No barco está a mãe. Nos braços da mãe está o bebê que chegou. O pai levanta o remo. O remo vem,
Vem e vem. O remo toca Orie. O barco balança. O barco vai. Desta vez, Orie não vai. Os passos de Orie já não são tão pequenos. Eu queria ler um trecho também que fala da minha avó, bem rapidinho aqui. Preciso tirar o óculos. Orie foi uma avó muito querida. Ela gostava de contar suas lembranças de quando criança, as viagens de barco com os pais, as pequenas alegrias e também as tristezas. Que encanto para mim saber que meus bisavós foram barqueiros. Eu adorava ouvir essas histórias. Orie saiu do Japão e chegou ao Brasil perto dos 20 anos, mas o seu Furusato, terra natal, continuava na sua memória do jeitinho que havia deixado. Orie dizia que isso lhe dava forças para enfrentar qualquer dificuldade. A gente já está, infelizmente, encerrando a mesa, mas tem espaço para 2 perguntas, pelo menos. Mais, ótimo, perfeito. Então, vamos lá. Uma pergunta para vocês dois. Vocês têm alguma influência de história em quadrinhos e tem algum projeto futuro pensando em fazer quadrinhos? Eu fiz um quadrinho chamado Desterro. Vai sair na França esse ano, saiu aqui no Brasil já. E eu estou fazendo uma história em quadrinhos também para o ano que vem. Eu gosto muito de quadrinhos, sou fissurado em quadrinhos. E estou fazendo o roteiro para uma história em quadrinhos do ano que vem. Não sei se vai ser ilustrado pelo Demai ou por mim mesmo. Eu estou fazendo os desenhos também. Mas como desenhista eu sou horrível. Mas agora eu posso fazer que as pessoas vão comprar por causa do texto. Então, vou meter essa mala aí. Não, mas eu estou tentando caprichar. Mas, enquanto isso, eu não sei se vai ser eu mesmo ilustrador ou Demai. Mas eu gosto muito de quadrinhos, eu acho uma coisa fantástica, que o Brasil tinha que investir mais, inclusive, e que pega os jovens e que dá para trabalhar com um monte de gente legal. Assim. E o quadrinho brasileiro é um dos maiores do mundo. Assim. Os artistas brasileiros são top. Tanto que o Marcelo Quintanilha está lá na Espanha provando isso. Assim. E você, Lúcia, tem projeto Eu de quadrinhos? já me apaixonei pelo livro ilustrado. Então, vou ficar nisso. Pode misturar uma cena ou outra, algo assim só. Também uma pergunta para vocês dois. No processo de produção da literatura infantil e juvenil, vocês pensam na faixa etária dos futuros leitores? Eu, na verdade, não, cara. Eu faço a história que eu tenho vontade. Assim. Se vê a história... Primeiro, eu até faço a história para depois ver se alguma editora está interessada. Mas, se eu, por exemplo, eu fiz um livro agora que chama Menina Ana e o Balão, que é um livro infantil... que uma menina perde o pai dela falece, e ela junta dinheiro para alugar um balão para procurar o pai dela no céu. Mas é porque eu tive vontade de contar uma história sobre superação. Eu sempre imaginei uma criança que perdeu um parente e ninguém falava disso e tal. Mas aí depois eu procuro se tem alguma editora interessada e tudo. Para mim, a história, eu nem penso muito na idade. Eu só não consigo fazer literatura juvenil. Não consegui ainda. Assim, eu acho que eu não me preparei para fazer uma literatura juvenil. Aí eu acho que já é mais complicado. Saber assim contar uma coisa que interessa para o jovem, uma coisa que tem a ver com computador, essas coisas, eu ainda não... Nessa parte eu estou perdido. Eu fiquei na infância e no lado trágico da vida, assim, sabe? No meio termo eu me perdi. Às vezes sim, às vezes não. O Orie, eu acho que eu não pensei tanto na idade. As lendas sempre me surpreendem, o resultado final depois o leitor acaba sendo diferente muitas vezes. Às vezes eu penso, eu estou pensando agora, eu percebi que no Brasil falta literatura para primeira infância. E eu tive uma ideia. Então eu pensei, não sei se realmente vai atingir a primeira infância, pode acontecer diferente, mas são uma repetição de 2 frases, então, às vezes eu penso. Teríamos mais uma pergunta, essa é mais talvez uma pergunta sobre o mercado, tá? A pergunta é a seguinte: vocês vendem mais livros no atacado por eu creio, relações de editoras junto às instâncias do governo ou no varejo, nas livrarias, enfim? Como é que funciona isso? Eu sou mais varejo. É difícil as escolas aceitar os livros. Na Bahia puseram o livro, aí a professora foi mandada embora. Em Minas Gerais eu sofri um processo também, porque deram o livro para a 5ª, 6ª série e eles falaram que o livro era muito forte, tinha muito palavrão e tal. Engravidar aos 14 pode, só não pode falar palavrão. Né? Se ouvir funk alto no carro, pode, só não pode ter no livro. Então,
mas a venda, geralmente, as minhas vendas são feitas em varejo. E é interessante que eu tenho um público também muito militante, assim. O professor, quando pega meu livro, ele vai trabalhar em todas as escolas, ele leva o livro para frente. Alguns alunos, depois que pegam os livros, começam a levar para outros. É muito de boca a boca, assim, de apresentar o meu trabalho. Eu já fiz palestras em cidades que era tudo assim, todo mundo conhecia o meu trabalho de boca a boca, de um cara que estava lá, aquele professor socialista, que estava, pô, esse cara aqui você tem que ler, é o verdadeiro Brasil e tal. Isso em outros lugares do mundo também está acontecendo, assim. Sempre tem um cara xiita em algum lugar que está lá mostrando o meu trabalho, o trabalho do Sirico, o trabalho do Gueto, do Massal. A gente tem esses caras que levam a gente para lá e falam, ó, isso aqui é o país real, é o país do Rufato, é o país dos caras que não estão blasé, não estão, sabe, não estão bem amparadinha a barba, nada. Está tudo tentando fazer um país e mostrar uma realidade que as pessoas no meio não mostram, até na literatura. Assim. Então, não é que a literatura é melhor que a de ninguém, mas tem essas pessoas que levam. Eu sou muito grato a essas pessoas. Se não fosse elas, a gente não estaria em lugar nenhum. Nunca ia ter bom senso das editoras abrir espaço. A gente veio por um lado do público mesmo, não veio pelo lado do mainstream, sabe? Se for falar em quantidade, talvez a compra do governo seja grande, mas também não dá para ficar apostando, como muitas editoras acabam fazendo, tenta publicar 10 para ver ou 20 para ver se emplaca 2, é quase uma loteria, né? Então, posso até dizer que alguns livros que entraram teve uma quantidade grande de venda, mas escola tem sido... Agora, Ori, eu acho que é mais livraria. Dependendo do projeto, às vezes eu penso nas possibilidades de algumas editoras que vão trabalhar mais em livraria ou mais em escola. Também tem um pouco disso, né? Desdobrando um pouco essa pergunta, eu queria fazer uma relacionada a isso. Você sente impressão de escrever em função das compras governamentais, de editoras, ou até vocês próprios, enfim, não sei. A gente sabe que tem uma série de parâmetros curriculares e de editais. Como é que você se relacionou com isso? Cara, eu sinto pressão quando eu tenho uma loja de roupas, e aí as roupas não saíram conforme eu tenho que fazer, e aí eu sinto pressão dos clientes. Fora isso, na literatura eu não sinto pressão de nada, só faço o que eu quero. Eu sou livre na minha literatura, eu não aceito livro por encomenda, não aceito negociar texto, não escrevo para jornal quando eu não quero, não faço matéria, eu só faço o que eu quero. Então, se eu vou lançar um livro chamado Os Ricos Também Morrem, é porque eu quero fazer isso, e os caras falam, pô, mas é o pior momento para fazer isso. Não, eu vou fazer, dane-se, tá ligado? Então, nisso eu não abro mão. A única coisa que eu sempre falei para minha esposa que eu queria continuar livre, embora eu casei, era na literatura. Sabe? Falei, pelo menos na literatura você deixa? Se eu falar que eu amo a enfermeirinha, não, aí tudo bem, então beleza. Então, eu quero continuar sendo livre. E aí não abro concessão, já perdi amigo por causa de livro. Assim, o cara é contra o meu pensamento ideológico, é contra o que eu ia escrever. Mas eu não abro mão disso, é a única coisa que eu não abro mão. O resto, tudo é negociável quando eu estou no comércio, tudo eu estou trabalhando. Na literatura, eu não abro mão. Assim. É um negócio que te dá muito pouco financeiramente para você ser um prostituto. Entendeu? É muito pouco. Então, você não precisa ser um prostituto. Não. Eu também acho que consegui construir alguma coisa. Afinal de contas, trabalhei muito tempo. Trabalhei 10 anos no banco também. Na época, eu tinha que pagar estudo, enfim. Mas, quando eu saí, eu falei, vou assumir, vou viver de desenho. Então, fazia também muitos livros didáticos para revista e fui, aos poucos, construindo um espaço onde pudesse ser livre também. Então, a pressão que eu recebo é de mim mesmo, porque eu sou muito ansiosa. Quando eu não estou produzindo, eu vou ficando um pouco ansiosa. Tenho essa ideia, mas enquanto não sento lá eu vou ficando um pouco ansiosa. Isso... Ainda temos espaço para perguntas. Mais duas, pode ser uma para cada um? Ok? Tá, então... Temos exatamente do público uma pergunta para o Ferrez e uma pergunta para a Lúcia. Tá? Vou começar com a Lúcia. Lúcia, durante o processo de criação, você já vai imaginando a parte ilustrada dos seus livros? Qual a importância da parte ilustrativa no processo de criação? Olha, eu antes faço um boneco, que é um protótipo do livro, que é a arquitetura do livro, mas como... muitas vezes está em processo ainda, por mais que eu faça um storyboard, ele muitas vezes não funciona. Então, eu já vou fazendo também, pensando no formato, no tamanho. Mas, nesse livro, que não tem texto, tem texto, tem um roteiro, mas não tem texto em palavra, eu tinha um roteiro na cabeça, que poderia não funcionar quando colocasse desenho, mas... tinha um roteiro na cabeça.
Então, esse boneco, para quem faz livro ilustrado, é muito importante, porque ali, às vezes, eu faço até páginas que dá para, sem colar, para poder tirar, trocar de posição, às vezes funciona melhor. Então, tem uma coisa muito importante que um professor meu no Japão falou. Ele falou assim: tenta descobrir onde está a montanha o pico da montanha, não precisa ser uma montanha com um super pico, mas onde está o ponto mais alto no seu livro, que você vai, quando você está perdido, você consegue, depois desse pico, se você vai definir que não vai prolongar muito mais, que você já chegou no pico. Então, eu penso muito na estrutura, tudo. Ferrez, é mais uma sugestão de uma narrativa que você poderia escrever e eu queria que você comentasse. Ferrez, sugestão de uma próxima história, falar sobre as princesas reais, sem a caricatura de ser uma mulher princesa, delicada, suave. E aí a conclusão é: como é ser uma princesa real? Porra, difícil. Eu não sei. A verdade é que o negócio, nós somos já o segundo país em estética do mundo, né? Nós estamos arrumando para ser primeiro. As mulheres têm que alcançar um padrão de beleza, enquanto os homens ficam criando a barriga da cervejinha. As mulheres estão criando um padrão de beleza e está cada vez mais se mutilando. Então, de louco, assim. Eu não sei onde isso vai parar, cara. A mulher você chega em casa, a mulher fala assim: adivinha o que mudou em mim? Fudeu. O que mudou? Meu Deus. Uma dica para os homens: 80% é o cabelo, tá? 20% é a sobrancelha. Então você já vai com essa dica para casa. Se não for esses dois, você se ferrou se você não souber o que é. Mas essa coisa do padrão da beleza, das academias, né? Eu tenho uma preocupação muito grande. Onde eu moro tem 200 academias e nenhuma livraria, cara. Ninguém conseguiu abrir uma livraria, né? Eu fui procurar a Nobel para abrir uma livraria da Nobel, uma franquia. Eu falei: tem que pôr uma franquia, pelo menos na periferia. E o cara falou assim: aqui é o seguinte, 79% dos lucros da livraria vem do cafezinho. Eu falei: pô, eu não queria ser um vendedor de cafezinho, eu queria vender livro, né? Então, bom, mas não tem nada a ver com a pergunta também, é que é foda. Mas eu acho que o teu livro, Amanhecer Esmeralda, é isso, Ele né? fala da princesa real. É uma princesa real, eu acho. Né? É uma princesa, é uma menina que ela não quer alisar o cabelo. Ela quer usar, mas ela também não sabe o que é um traço africano, um corte africano, ela não sabe, né? Eu acho que não está errada a beleza das pessoas, está errada a exigência dos outros em cima daquela pessoa. Sabe? A gente tem um padrão de estética muito louco, assim. Você vê que eu ando com barba, e aí no Brasil você é tratado como mendigo. Você vai na padaria, ninguém olha para sua cara. Você vai comprar uma roupa, o cara acha que você não vai ter dinheiro. Aí você vai para a Europa, você é um cara intelectual, sabe? É foda. Eu acho assim, de verdade, eu queria dizer uma coisa que não tem muito a ver com isso, mas eu acho que eu não podia sair daqui sem dizer isso. Eu vi um vídeo recentemente que tem uma manifestação em prol do Brasil, desse Brasil aí que os caras querem de extrema direita, sei lá. E aí tem um rapaz que ele está gritando o nome de outro partido. E um monte de policiais vai lá e vai bater no rapaz, e as pessoas batem nesse vagabundo, batem nesse cara que pega a cesta básica, bate, e esse rapaz é agredido na frente de todo mundo, e todo mundo gritando para bater. Esse não foi o país que eu queria construir. Esse não foi o país que eu acho que vocês queriam construir. Nunca foi tão importante os intelectuais, a gente que somos pensadores, nunca foi tão importante o nosso ponto de vista. Cuidado com o seu ponto de vista. Quando você fala mal de um moleque de 14 anos da favela, e esse moleque depois vai morrer, o seu ponto de vista ajudou a matar esse moleque. Quando você compartilha na rede da internet que esse moleque, que aquela menina, são pessoas sem futuro, você ajuda a matar. Não é a polícia só que mata, não é o crime só que mata. Quem mata é os pontos de vista. Quem mata é o comerciante que pressiona a polícia para vigiar o comércio. Quem mata é o dinheiro que você gasta, às vezes, numa marca errada, uma marca que só escraviza, que só aliena. Então, eu só queria deixar aqui, compartilhar esse compromisso, que sozinho ninguém vai conseguir vencer nada, mas boicotando quem tem que boicotar e sabendo, principalmente, compartilhar ponto de vista. Se chegar um cara muito ultrafascista para você, não compartilhe o ponto de vista dele, bata de frente. Porque a gente deixou o mal ganhar o tempo todo. A gente está um bem que trabalha 4 horas, o mal trabalha 24 em cima da cabeça da gente. E eu estou vendo gente boa repetindo coisa idiota que ele não pensava assim. Por osmose, entendeu? Por osmose. Então, por osmose. Então, vocês me desculpem, não é lição de moral, mas quando a gente prega de um autor que não merece, a gente deixa de trazer uma Cidinha da Silva.
Quando a gente prega de uma pessoa e exalta uma pessoa que está com um ponto de vista ali errado, a gente deixa de valorizar aquele pequeno que precisa de uma oportunidade. Esse é o papel de todos nós. Não tem ninguém aqui que não possa ajudar ninguém dentro da sua área de profissão, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa. Eu já vi um empresário, dono das maiores companhias de aviação desse país, falar para mim: Ferrez, quando a gente crescer, a gente vai ajudar. Então isso é ridículo, porque eu vejo gente sem nada ajudando. Entendeu? É um momento delicado que nós estamos no país. Então, desculpa usar esse espaço para falar isso, mas eu estou cansado de ver as pessoas xingando quem precisa de uma alimentação, chamado de vagabundo, num país que tem tanta gente que tem prédios parados que não usa para nada. Eu só estou cansado de as minorias, e quem está apanhando é quem precisa. De novo, é a vítima que merece ser castigada. Eu estou cansado de ver as pessoas construindo um país desse. E amanhã a gente está arrumando isso para mais uma vez. Vide a questão da maioridade penal, que as pessoas estão votando, estão apontando. Você vê aquela foto da Assembleia, todo mundo com a mão no alto, né, que é o sentido hitlerista da coisa. Então, de novo, é a vítima que tem que pagar, não é a sociedade que construiu aquilo, entendeu? Então, eu só queria deixar isso claro. Ok, pessoal, eu queria muito agradecer ao Ferrez e à Lúcia. Mais uma salva de palmas para eles agora, para encerrar. Obrigado. Muito obrigado a vocês e nos encontramos na mesa da tarde. Obrigada, Cristiano.